que de fato significa ser homem, que fazer, o que não fazer, masculinidade em crise, por aí vai. Esse é um tópico sempre controverso e tá muito na moda. Então eu vou pegar um ensejo aí do lançamento do filme do Superman, comentar um pouco sobre isso, tá bom? Eu sou aqui o Pastor Leonardo e a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é homem, o que não é, por aí vai. Por esses dias, lançou o novo filme do Superman, tá? Eu assisti, não se preocupe que não vai ter nenhum spoiler nesse vídeo, tá certo? Eu recomendo você assistir, inclusive. Eu vou comentar só uma postura que o Superman tem ao longo de todo o filme, e você vê isso até nos trailers, inclusive. Então eu assisti o filme, gostei bastante, não espere ver a oitava maravilha do cinema, porque não é. Ele é um bom filme de super-herói, ponto. Tá certo? Se você quiser ver minha nota, é como filme de super-herói um 8 sólido, como filme, um sólido 6. Então numa escala de 7 como a média. Então o que acontece? O filme é um bom filme, mas se você perguntar pra mim assim, pastor, o que você gostou mais no filme? Foi uma coisa só. Porque quem é o Superman? Tá? Se você parar pra observar o personagem, ele é um cara que é de outro planeta, né, que quando vem pra cá, pra Terra, ele se torna o ser mais forte da Terra, e em alguns quadrinhos faz-se um caso que ele é o ser mais poderoso do universo mesmo. E diferentemente do que o filme do Zack Snyder tenta mostrar pra você, o Superman nunca foi uma metáfora pra Jesus, mas pra Moisés, né? Os seus autores eram judeus. Então é só você ver as simples conexões. Ele era estrangeiro, foi num berço, criado por outra família. Então você vê até conexões muito óbvias com a vida de Moisés, por exemplo, na própria vida do Superman. Mas para aí as conexões na Bíblia em certo grau. Mas uma coisa no personagem que esse filme tem, eu achei incrível, que é o quê? Como o Superman ele é contido nesse filme. Como suas ações são calculadas para causar menos dano possível em tudo o que acontece ao longo do filme. E aí, dito isso foi o que eu mais gostei. Aí quando algumas pessoas da igreja perguntaram, pastor, você já ouviu o filme? Eu disse, não. Eu não gostei, não. Ela disse, mas não me diga o motivo, não. Deixa eu ver. E assim que eu terminar o filme, eu pergunto pra você o motivo, tá bom? Tá bom. Um deles. Aí eu terminei de ver o filme, ainda sentado na poltrona. Peguei meu celular, mandei pra ele, né? O nome dele aqui foi o Rian. Eu disse, Rian, por que tu não gostou do filme? E a resposta dele foi assim, pastor, eu achei o Superman muito fraco nesse filme. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fui ver que aquela crítica que ele fez foi uma crítica que várias pessoas fizeram. E aí eu disse, rapaz, será que é isso mesmo? E aí eu visitei, até trouxe aqui para mostrar e recomendo a leitura, o que para mim não é apenas a melhor história do Superman já escrita, mas para mim é um dos maiores quadrinhos já feito por um ser humano. Tá certo? Grant Morrison, ele é doido, mas quando o cara acerta, ele acerta bonito. Que é essa história aqui, esse livro aqui, que é Grandes Achos Superman, tá? Que ele tenta fazer outra comparação agora com Hércules, né? Ele tentando emular os 12 trabalhos de Hércules na vida do Superman. E tem um quadrinho que eu sempre que leio, eu paro assim. Isso aqui para mim é a melhor definição do Superman. Quando se der, eu peço para colocar na edição para você ver o quadrinho. Que não tem nada demais, mas é só o diálogo quando um ser muito poderoso, tão poderoso quanto o Superman, tá esmagando a cabeça do Lois Lane. E aí ele faz uma pergunta, se você tem que responder correto, se feito você finge, né? Se você responder errado, eu mato ela. E ele fala assim, o que acontece quando um objeto imparável encontra um objeto irremovível? Aquela clássica pergunta da filosofia. Na verdade, é um dilema chinês. Se fosse qualquer pessoa que tem Superman moderno, o Superman ia partir pra cima. Ia dizer que os dois iam quebrar um no outro. Ou que o Superman ia pra cima dele com a força de uma da luz e atacar e arrancar a cabeça dele. O Superman ele para e simplesmente diz assim, eles se rendem. Ele resolve o conflito de uma maneira que nenhuma das duas pontas se machucam. Eles se rendem. E aí o cara diz assim, resposta aceitável. E libera a esposa. Eu fiquei olhando para essa cena. E também, paralelo a isso, né, nos dias que a gente tá gravando aqui, aconteceu aquela cena que você deve ter visto, que viralizou, daquele cidadão lá que foi pro show do Coldplay com a amante. Tá certo? Já virou meme de todo jeito, de qualquer forma. Fizeram até um joguinho do celular, não sei se vocês viram, que é Ache o Casal. Aí você controlando a câmera para você procurar o casal no meio da multidão. O fato é que quando surgiu aquele vídeo, obviamente a maioria ridicularizou, obviamente muitas pessoas, até um bom sinal nesse sentido, criticaram a postura dele e dela e por aí vai, eu concordo. Mas algumas pessoas pegaram o ensejo, por exemplo, para mostrar exatamente assim, tá vendo? Porque
homem não presta para casar? Porque homem não pode só ter uma mulher, não. O homem tem que... E por mais nojento que possa ser essa expressão, popularizou-se lá fora. O homem tem que plantar sua semente em um monte de solo. Aí eu somei. Esse é o meu ponto. O ponto da gravação desse vídeo é porque eu peguei essas duas reações. Né? De entender que o Superman, já que ele é o ser mais forte do mundo, tem que largar a cacetada em quem pode e quem não pode. Não importa o que está ao redor, ele vai destruir tudo, tal e tal. E peguei essa ideia de que ser homem é meu amigo. Tá vendo? Você não pode se aquietar. Você casar com uma mulher e se aquietar é você colocar uma coleira em você. É antimasculino isso. Então veja, eu vou concordar sim que o assunto masculinidade ele tem que ser debatido. Ele é um problema contemporâneo. Né? Inclusive aqui nesse mesmo canal você vai ter um podcast que a gente tá falando sobre masculinidade, né? O Erasmo aqui à frente, e você tá vendo inclusive várias facetas, inclusive não convencionais desse assunto. Eu recomendo você dar uma olhada nos vídeos. Mas o ponto que eu quero estar falando com você é particularmente com você que é mais jovem, que entenda exatamente que nessa crise de masculinidade que existe, é inegável. Hoje você vê até CEOs de empresa dizendo que um dos maiores problemas econômicos do mundo são os homens. Esse livro aqui, né, numa tradução livre, chamada Criando Caim, Protegendo a Vida Emocional dos Garotos, foi ele que popularizou o termo que os meninos hoje, e olha que esse livro é de 1990, tá? São criados como se fossem meninas quebradas. Ou seja, que a gente tem que pensar como uma mulher e tudo, e se a gente não pensa assim, tá com defeito. Então isso tudo existe, eu não estou negando isso. Sabe? Que a gente tem homens hoje que são emasculados, que não sabem sofrer, que não sabem a sua força e por aí vai, tal, tal, tal. Isso tudo existe, tem que ser abordado, tem que ser trabalhado. Eu concordo com tudo isso, mas não é o ponto desse vídeo, obviamente que não. O ponto é mostrar, eu queria mostrar para você, particularmente jovem, uma característica que todo homem deve ter, e ela raramente é dita, que é exatamente essa característica do Superman, desse filme, que é a quê? Ser contido. Ser contido. É saber que você tem força, mas que você não vai usar ela para machucar. É você saber que você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres à sua frente, mas você só vai ter uma. E quão forte isso é. E quão necessário isso é. De que você vai estar cumprindo o seu voto que você fez diante de Deus, diante da sua esposa, e vai dizer, é só ela e eu vou me contentar com isso. Vou me contentar com ela. E eu espero que ela esteja contente comigo também. E vou trabalhar todo dia para isso. E hoje a gente vê como até o outro lado. O Elon Musk, por exemplo, está caminhando aí, se não me falha a memória, para o 12º, para o 13º filho. Mas com a quinta, entre a quinta e a sétima mulher. Uma coisa assim. Então eu vejo que alguns, tá vendo assim, eu tô sendo homem, eu tô espalhando minha semente, tô botando filho no mundo. Mas aí até para ser justo com ele, né, para citá-lo, né, eu vendo um comentarista norte-americano chamado Matt Walsh. Ele comentou algo semelhante, enquanto eu estava pensando em fazer esse vídeo, escutando ele como eu escuto com frequência, aí ele comentando algo que eu até lacrimejei, porque foi muito particular. Eu disse assim, caramba, eu faço isso toda noite. Sabe, quando ele comentou justamente sobre esses caras que botam um filho no mundo, aí ele falou assim, para mostrar exatamente o que significa também ser homem, e muito mais homem do que esses caras. É porque eu tenho o privilégio, né, e eu tô fazendo dele as minhas palavras também. Que qualquer pai sério pode dizer, graças a Deus, a mesma coisa. Que é, eu tenho o privilégio de poder toda noite poder colocar minhas filhas para dormir, particularmente agora, né, uma de 9 e uma de 7, botar minhas filhas para dormir, dar um beijinho na testa delas, cobrir elas até o pescoço. E elas sabem que se elas tiverem um pesadelo, se acontecer um barulho, se o estômago delas doer, o pai dela vai estar no quarto do lado ou na frente dela para sustentar ela no que precisar. Elas confiam exatamente, não é no fato de que elas têm um pai, mas é no fato de que elas têm um pai do lado delas. Um pai que poderia estar de noite numa balada, um pai que poderia estar fazendo um monte de coisa para provar que é homem, mas vou viver agora no meio do mato. Vou só comer o que eu posso caçar com faca. Eu vou concordar que esses aspectos da masculinidade têm que ser colocados também. E aí veja, e aqui eu quero ser bem franco, nem quero tapar o sol com a peneira.
Veja que quem está falando com você agora não é um cara muito alto, eu tenho 1,71 m, então eu estou na idade, na média do Brasil dos homens. É um cara que não está em forma física. Então você pode olhar para mim nesse exato momento e dizer assim, não tem como um cara desse falando sobre masculinidade. E é isso que eu quero mostrar para você, em particular jovem. Eu preciso focar nessas coisas também, concordo. Ser alto já era, né? Mas na forma física eu posso concordar. Posso não, concordo. Mas veja como nesse aspecto de ser um homem que só teve relacionamento com uma mulher a vida inteira. E com essa mulher teve 3 filhos. Como eu sou mais homem do que muitos de vocês, que podem estar com 3, 4, 5 na mesma noite. Por uma simples razão. Contrição. Porque eu sei o que eu não devo fazer. Que por muitas vezes a força que eu posso mostrar, por exemplo, para o meu filho de 16 anos, é a força que todo pai, consciente ou inconsciente, mostra para os seus filhos todo dia. Que ele vai se levantar de manhã, por muitas vezes para um emprego que ele não está gostando, por um emprego que ele está sendo mal pago, de uma noite mal dormida que ele teve, de problemas que ele está tendo dentro ou fora de casa. Mas ele tem a força para se levantar da cama e trabalhar por aqueles que ele tem em casa. Esses aspectos de que o que significa ser homem, de ser contrito, a gente precisa reaprender. Ser homem não é fazer o que quiser. Ser homem não é fazer tudo que nossa força consegue. E para concluir e dar o maior exemplo exatamente disso, na minha opinião, é quando Cristo na cruz tem não apenas sua masculinidade atacada. E lembre-se, ele estava nu ali. Mas ele tem sua divindade atacada. Quando um dos ladrões diz assim, tu não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo, desce daí. Um jovem moderno desse movimento vai dizer assim, tá vendo? Jesus não era muito homem mesmo, não. Era para ele ter descido, ter matado todo mundo ali. Era para ele ter consumido todo mundo que ofendeu ele naquele momento. Ele tinha força e poder para isso. E eu concordo. A pergunta então se torna óbvia. Por que ele não fez? A resposta? Entre várias. Estou dizendo que a resposta é essa. Mas entre várias respostas válidas, a óbvia é porque ele precisava terminar o seu trabalho como salvador ali. E essa é a resposta certa. Mas dentro desse prisma, é porque ele estava mostrando para mim, Leonardo, o que significa ser homem. É ter o poder para destruir, mas conscientemente não fazê-lo. E transformar aquela destruição em salvação. Nem que para isso fosse demonstrar até do jeito mais simples possível, que é se levantar da cama e trabalhar o seu emprego de 8 às 6, com força, temor, voltar para casa, comer seu pão com manteiga com sua família, fazer o culto doméstico com eles, jogar Uno com eles, dar um beijo de boa noite e dormir em paz. A pergunta então que eu faço a você, jovem, é esse o Superman que você tem sido? É isso que você almeja ser? Como nosso bom salvador, não como Superman. Se tem outro quadril que também gosta de Superman, é um que mostra exatamente ele, o que eu escuto o tempo todo é que o mundo precisa de um salvador e eu não tenho como salvar todo mundo. Então, ele é limitado. Nosso salvador não. Ele mostrou exatamente contrição. Então, ele foi contido naquele momento. E como a gente precisa aprender isso? No mundo em que prega, tenha casos, tenha mulheres, seja forte, faça o que quiser, não leve desaforo para casa. Isso aqui é ser homem. Aprenda a ser contido. Esse é o grande aspecto de ser um homem de Deus, ou um homem de verdade. É saber que eu vou usar a minha força para aqueles a quem eu amo, para aqueles a quem eu zelo. E eu vou ser forte para eles, mesmo quando eu estou sendo fraco, mesmo quando eu tenho dor de cabeça, mesmo quando eu não tenho vontade de sair da cama. Eu tenho uma razão, 2, para sair da cama. Meu Salvador e a minha família. E isso empurra a minha masculinidade para como muitos de vocês não conseguem. Então tenha certeza que esse vídeo não é um desaforo a você, é o oposto. É trazer a você uma reflexão. Que homem você tem aspirado a ser? O Superman que sai batendo em todo mundo? Ou um que entende que pode usar a sua força para salvar aqueles que estão perto e amam, como nosso Redentor fez? Que Deus abençoe, pense, reflita nisso e até mais.